Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Na noite de domingo para segunda-feira, enquanto estava em oração, juntamente com a esposa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo veio falar conosco. E essa conversa foi das 0 até as 6 da manhã. Isso é, nós não dormimos. Nós passamos toda a madrugada conversando com a pessoa do Senhor Jesus. Para algumas pessoas pode soar estranho, esquisito, porque nunca ouviram a pessoa do Senhor Jesus Cristo se apresentando para eles, e também milhares são que nunca ouviram, mesmo orando, ou mesmo pensando serem cristão ou sendo cristão. Muitos são os que nunca ouviram a pessoa do Senhor Jesus Cristo falando de forma audível. Quando nós lemos o livro de João 14, ao lermos alguns versículos mais abaixo, nós percebemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos que ele não iria se manifestar para o mundo, mas sim ele iria se manifestar para todo aquele que guardar os seus mandamentos. Ele vai dizendo assim: se me amardes, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Veja a orientação: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Logo, é impossível guardarmos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo se porventura não tivermos amor por ele. Então, a base para que a gente possa guardar as orientações de Cristo, os mandamentos de Cristo, o Evangelho, os ensinos de Cristo, a base é nada mais, nada menos do que o amor. Quando nós temos amor por Cristo, nós guardamos. E este guardar significa viver, certo? Esse guardar é viver os mandamentos dele. E quando nós guardamos os mandamentos dele em amor, nós alcançamos a santidade, a perfeição, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Desta feita, a pessoa do Senhor Jesus Cristo vai dizendo que quem ama, guarda. E quem guarda, nesse caso, quem vive os mandamentos dele, a estes ele vai se manifestar. Mas para o mundo, ele não vai se manifestar. E quando ele vai dizendo, não irei me manifestar para o mundo, mas eu irei me manifestar para vós, entenda, esse mundo até então, muitos percebem de forma limitada. É o mundo, planeta Terra e ponto. Não. Quando Cristo vai dizendo, não me vou manifestar para o mundo, na verdade Cristo com essas falas está apontando para várias direções. Isso é para o mundo. Para o mundo, qual caminho? Para o caminho de quem vive na masturbação. A estes não vou me manifestar. Para qual caminho é que ele está falando? Para o caminho de quem é gatuno, para o caminho de quem é mentiroso, para o caminho de quem é idólatra, para o caminho de quem é feiticeiro, certo? Então veja, ele está dizendo, não vou me manifestar para o mundo, apontando para os ímpios, para os incrédulos, para aqueles que são duros de corações, para aqueles que são pessoas que não creem na manifestação dele, na presença dele, na existência dele, nem tampouco na palavra dele. Está a dizer, eu não vou me manifestar para estes, para os rebeldes, para aqueles que não têm amor, nem prazer para com a minha palavra, amor nem prazer para comigo. A estes eu não vou me manifestar, mas eu vou me manifestar para vós, vós que me amam, certo? E para estes que me amam, eu vou me manifestar. E para estes que me amam, eu vou o quê? Me manifestar. Porque são estes que guardam, ou que estarão guardando, vivendo a minha palavra. E a respeito do amor e o guardar os mandamentos dele, ele repete nesta conversa 3 vezes. 3 vezes. Por quê? Porque Cristo Jesus está com isso apontando ou revelando que ele não vai se manifestar para qualquer pessoa que ora. Ele vai se manifestar para pessoas que verdadeiramente têm compromisso e aliança com ele. Agora, dê a tua atenção, por gentileza. Existem pastores que não são falso profeta. Existem pastores que não são falso profeta. Só que esses pastores, mesmo não sendo falso profeta, muitos deles têm um pecado, um erro que não conseguem abandonar, que não conseguem largar.
E eles se questionam por quê? Como é que eu quero deixar, como é que eu quero largar, mas não consigo? Será que essa pessoa não recebeu verdadeiramente a Cristo? Será que esse pregador, esse pastor não tem verdadeiramente Cristo em sua vida? Existem obreiros, existem obreiras, existem evangelistas, pastores, profetas, apóstolos, diáconos, diaconisas. Existem levitas. Quando falo levita, esse pessoal que canta, né? Que canta para Deus, os levitas. Pessoas que lutam continuamente com um pecado. E essa pessoa entende, mas por que eu não consigo deixar esse pecado para trás? Eu quero apresentar para vocês 2 datas. No dia 16 do mês de novembro, nós teremos um culto aqui na província do Huambo. E este culto terá o seguinte tema: quebra de maldições ancestrais. Quebra de maldições o quê? Ancestrais. Quebra de maldições o quê? Ancestrais. Vai calhar num domingo. E esse culto vai ser 15 horas. Teremos também esse culto no dia 30 de novembro, mas vai ser na província de Luanda, capital de Angola. Repito, dia 16 Huambo, mês de novembro, e dia 30 esse culto será realizado também num domingo, 15 horas, mas em Luanda. Quebra de maldições ancestrais. Talvez você diga: pastor, eu recebi Cristo em minha vida como meu Senhor e único Salvador. E as maldições geracionais e as maldições ancestrais, a partir do momento em que eu recebi Cristo na minha vida, já foram quebradas. Então eu pergunto a vocês que estão nos acompanhando em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno: se essas maldições foram quebradas, então por que existe um pecado até então em tua vida? Você luta, você ora, você jejua e até então você não consegue deixar. Por quê? É a pergunta que eu fiz. Por que existem pastores, pregadores, evangelistas, profetas, apóstolos, diáconos, diaconisas que têm pecado? Por mais que a pessoa queira ser santo, por que não conseguem largar certos tipos de pecado? Porque existem comandos dentro das Sagradas Escrituras que, quando nós recebemos Cristo em nossas vidas como Senhor único e suficiente Salvador, ainda assim estes comandos não nos são ensinados, estes comandos não nos são apresentados. E por conta da ausência desta falta de ensino, desta direção, nós dizemos que somos cristãos porque recebemos Cristo, mas ainda assim não estamos conectados a certos pactos geracionais. Estão a entender? Amém. Você luta para se firmar, mas não consegue. Você quer ter vida de oração, mas não consegue. E se tem vida de oração, você ora, jejua, lê a Bíblia, vai para o monte, não sei o quê. Mas às vezes não entende e a pessoa se questiona: por que caí? Por que falhei? Então esse culto é para você. Amém? Amém. Vou tocar mais em alguns pontos. Na família todo mundo ora. Algumas pessoas oram, prestam atenção. Oram, declaram serem de Cristo, declaram que também são cristãos. Mas o primeiro filho já está no segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento. E em cada casamento deixou filho. Segundo filho também está no terceiro, quarto casamento, deixou filho. Terceiro filho é a mesma coisa. Uma casa aonde todo mundo está no terceiro, quarto casamento e em todo casamento deixou filho. Mas você ora, você jejua, você frequenta cultos, vai para a igreja. A pergunta é: se foram libertos, por estar escrito, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, como é que se explica para quem recebeu Cristo estar no terceiro ou quarto casamento?
é porque alguma coisa ainda não se desfez. Tem alguma aliança, tem algum pacto que alguém do passado, da tua linhagem, firmou com Satanás e com os demônios, e durante esse pacto houve oferenda desde a sua geração até a 4ª geração. E quem está a pagar por isso hoje são os filhos, são os netos, são os bisnetos. E esse culto é para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Existem mulheres que não querem fazer vida. Diz que ora, diz que jejua, mas ainda assim não consegue se firmar na mão do único homem só. Está dentro da igreja, mas é bandida gospel, é prostituta gospel. Essa pessoa precisa de se libertar. E ela diz assim: não sou a única, na minha casa, as minhas irmãs, as minhas primas também são assim. Tem algum pacto geracional, ancestral, com Satanás, que foi feito com Satanás e com os demônios, que não foi quebrado. Então, Cristo Jesus liberta. Mas, repito, nas Escrituras existem algumas coisas que vocês precisam ouvir e aprender. Ouvirem, aprender e aplicar para se libertarem dos pactos ancestrais. Você tem sonhos, você ora, mas os teus sonhos não se concretizam. Os teus negócios nunca se concretizam. E se dar um passo, morre. Na família, todo mundo ora, mas ninguém casa. Uma casa que ninguém casa. Primeiro filho não casou, segundo filho não casou, quarto filho não casou, mas cada um tem filho com o pai dele. Não casou. Quantas famílias estão assim? Em uma família onde as mulheres têm inclinação para se deitar com outra mulher, mas ora, mas jejua, tem algum pacto ancestral que precisa ser o quê? Ser desfeito. Dia 16 de novembro, 15 horas, Uambo, nós temos esse culto em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Pastores que não entendem porque não conseguem fugir do pecado, continuamente estão errando sempre nos mesmos pecados. É porque existe alguma coisa ainda que está lhe conectando com os pactos ancestrais. Então, aqueles demônios que foram invocados pelos seus ancestrais, eles não saíram. Eles estão presentes. Há uma luta, há um confronto. Não estou dizendo que Cristo Jesus não está na vida dessas pessoas. Cristo está presente. Mas há uma luta. E a uma dada altura, essas pessoas acabam cedendo a esses espíritos que até então estão lutando para continuar lhe prendendo nessa árvore genealógica que fora consagrado pelos seus ancestrais a Satanás, aos demônios. Amém? Amém. Você vai aprender nesse dia 16 de novembro e dia 30 de novembro, Luanda, 16 Uambo, dia 30 Luanda, você vai aprender como se desconectar desses pactos ancestrais em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Amém. 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 Vamos evangelizar, vamos convidar. Pega nesse vídeo, meu querido, partilha com mais pessoas. Há pessoas que na sua família basta atingir a idade dos 30, morreu. Isso é tio fulano morreu com 30, tio não sei quem morreu com 30, o primo fulano morreu com 30. A família só morre com 30. Família que só morre com diabetes. Família que só morre com HIV. Filhos que nasceram engravidam em casa do pai, da mãe, mas nunca lhe levam. Começam a construir dentro do quintal dos próprios pais, mas também nunca conseguem lhe tirar dali para poder dar em casa. Os tais homens que estão engravidando, aí tem pactos que não foram quebrados ainda, no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Portanto, meus queridos, peguem essa mensagem, partilhem. Se porventura estás vivendo alguma situação e você entende que estás preso, presa em algum pacto, em alguma aliança que os teus ancestrais no passado firmaram com Satanás, você ora, jejua e você não consegue se libertar. Talvez o teu problema não é sentimental, talvez o teu problema seja financeiro, bloqueio financeiro, talvez o teu problema seja um outro problema. Entenda, Cristo Jesus vai te libertar. Venha aprender como se desconectar,
dessa árvore genealógica que foi consagrada e oferecida pelo derramamento de sangue lá no passado, para a honra e para a glória do Senhor Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Amém. Se porventura desejar entrar em contato conosco, nós temos aqui no nosso rodapé os nossos terminais telefônicos e essas pessoas estarão atendendo cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno com muito amor e muito carinho. Portanto, Luanda, dia 30 de novembro deste ano aqui, 2025, dia 16, estamos no Ambo, Rua da Pane Doce, particularmente São João Popular. Então, entre em contato conosco. O pessoal que estão se responsabilizando destes contactos estarão recebendo vocês, atendendo vocês com muito amor e carinho. Falo para vocês, Pastor Elemento Surpresa. Deus abençoe. Se porventura tiver alguma dúvida, nós temos aqui a equipe para poder atendê-lo e assim esclarecerem aquilo que o amado ou amada não pode compreender. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Falou para vocês, Pastor Elemento Surpresa, e amém.